Bom dia, pessoal. Tirei um tempinho nessa manhã de quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, para refletir um pouquinho aqui com vocês. Eu venho acompanhando aí os últimos acontecimentos, né, no nosso país, principalmente no que se refere à capital do Brasil, Brasília, onde eu estou morando. Mas no momento, esse mês eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, venho acompanhando pela mídia, pelas redes sociais, os últimos acontecimentos em que parece que foi instalado ou estão querendo instalar o verdadeiro caos no nosso país, não é isso? Frente às últimas manifestações antidemocráticas, em que, a princípio, pareciam ser manifestações justas, vamos dizer assim, né? Porque todos têm o direito de se manifestar do poder da palavra e de se posicionar diante de alguma ação ou questionamento ou acontecimento que venha a acontecer no nosso país. Mas nós não podemos permitir com que esse caos nos leve a profundeza do fundo do poço, né? E eu vim falar aqui um pouco assim, até biblicamente, sobre o caos. Porque isso, tudo que está acontecendo, acaba influenciando indiretamente as nossas ações no dia a dia, né? Porque o caos, ele é justamente essa ausência de ordem, essa confusão que é gerada. E, biblicamente falando, essa figura de linguagem é para nominar o que precede ao cosmo, que é justamente o quê? A ordem, né? Que foi estabelecida pela palavra criada por Deus. A ordem, ela é precedida por um caos, né? Que é a presença que teve do impulso de uma condição de uma existência ou de uma ausência, né? De alguma coisa. Que geralmente o mundo espiritual ele não age da mesma forma que o ser humano, né? Isso revela que a ação criadora de Deus ela é por vezes paradoxal. O que a gente acha que é lógico para o ser humano, a visão do ser humano, ela é totalmente ilógica, né? Para Deus, para compreensão no mundo espiritual. E os nossos raciocínios, eles funcionam dentro de conceitos e esquemas pré-estabelecidos, que acabam nos condicionando toda a realidade que está ao nosso redor, de acordo com o nosso pensamento. Tudo para ser feito de forma perfeita, boa, precisa ser e estar segundo os nossos conceitos, segundo o que nós julgamos ser correto, né? E quando as coisas acabam fugindo a nossa suposta ordem, nós sofremos profundamente a experiência da angústia, da frustração e, por que não dizer, da crise, né? Por isso é que tem aquele velho ditado, que é na crise que se cresce. Mas o Todo-Poderoso, ele é especialista em confundir os esquemas humanos e em frustrar os caminhos de nossa limitação lógica, né? Vamos dizer assim. O Senhor, com a sua perpétua ação no espaço e no tempo, ele continua fazendo com que o cosmo, a ordem, ela aconteça no território humano, através da experiência do caos. Então, é como se Deus permitisse com que a gente vivenciasse situações como essa, situações de verdadeiro caos, para que a ordem seja estabelecida, né? A experiência do caos, ela é extremamente, vamos dizer assim, formativa, agregadora, né? Da eternidade. Pois quando a criatura, ela percebe que o devido... A gente acha que a gente tem o controle de tudo, quando, na verdade, nós não temos o controle de nada. Principalmente quando a gente deseja muito ou sente muito alguma coisa, ou quer que ela aconteça, ela verdadeiramente... ela se torna, muitas vezes, um caos na nossa vida, para que a gente consiga atingir o que a gente quer, que é a ordem, não é isso? Então, pessoal, Deus, ele sabe o que é melhor para nós. É Ele quem tem que entender o que acontece ao nosso redor. Mas é uma pena que, muitas vezes, nossa confiança, nós somos, muitas vezes, orgulhosos, a ponto de querer ter o controle de tudo.
desejando até que a ação de Deus ela aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, se enquadrando aos nossos esquemas. Mas não é assim que acontece. Por isso é que quando ele nos desestrutura o nosso esquema, os nossos esquemas, e ele às vezes permite que a gente viva um certo caos, é para justamente a gente abandonar tudo aquilo que a gente acha que é lógico, que é certo, que deve ser determinado, para a gente entregar tudo isso nas mãos dele e a gente reconheça a nossa condição de filho e que a gente existe um pai que irá fazer a obra em nós. A gente precisa permitir que ele aconteça, que ele faça. A gente tem que admitir a condição de simples filho, para que a gente possa permitir que ele faça, de fato, tudo que tem que acontecer. Existe uma bagunça, na verdade, na qual é tornada essa situação caótica, né? Pela ação da graça, para que ele suscite uma posterior reinvenção dentro de nós. Quando o nosso coração, às vezes, ele está destruído, aquele que crê, aquele que pensa, que é preciso, a gente tem que saber que é preciso confiar nesse Deus, né? Esse Deus está fazendo com que ele primeiro deseje o nosso crescimento, a nossa maturação, talvez a nossa população, a nação brasileira, né? O brasileiro ele ainda esteja numa condição ainda de criança, de recém-nascido, em que precisa crescer, amadurecer, não é isso? E diante disso, quando a condição de experiência do caos e da importância em que ele vem nos visitar, muitas vezes na nossa vida, caberá a gente abandonar todo o orgulho, a gente ser humilde e o bastante para perceber que nós somos filhos impotentes. E em tudo nós dependemos de Deus. E não das mãos dos nossos irmãos, dos nossos governantes. Eles são humanos, como nós somos, passíveis de erro. Entendeu? Então, a gente tem que permitir com que essa condição de impotência concreta, ela possibilite a filiação, que a gente acorde para que nós somos meros filhos. Nós somos seres humanos, não somos seres em potencial como Deus. A desordem, ela precisa aparecer como uma condição de possibilidade para que a ordem possa acontecer. Nós precisamos confiar mais em Deus do que em nós mesmos e permitamos para que a sua lógica, a sua ação nos conduza ao cosmo eterno, à ordem eterna, onde as realizações serão constantes e a felicidade se agregará perenemente ao que somos, para que a gente possa viver em paz. Reflita muito sobre isso. Bom dia!